E agora eu vou convidar a colega de vocês para vir aqui, tá certo? O seu expedito. Então vocês vão ficar com ele aqui alguns minutinhos, tá certo? E aí depois eu vou distribuir vocês suas salinhas com seus professores, ok? Muito bem, obrigado professora, obrigado à escola por essa oportunidade de compartilhar com vocês um pouco de mim. É uma honra muito grande estar com todos vocês, porque, como está escrito em Provérbios 13, verso 20, o sábio Salomão diz o seguinte: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Então, estar na escola é estar entre os sábios, os professores, diretores e os alunos, porque só em você tomar a decisão de estar nesse momento aqui, quando quem sabe poderia estar na sua zona de conforto, depois de um dia de trabalho, nada melhor do que ficar em casa vendo uma novela ou TikTok ou algo assim, mas você decidiu estar aqui na escola, então isso é um ato de sabedoria. Queridos, estudar não é apenas queimar os neurônios para decorar ou para aprender os cálculos do professor Turene, ou quem sabe pegar várias questões do professor de farmácia e tentar aprender para no dia seguinte fazer uma prova. Estudar é muito mais além de que isso. Estudar é um ato de transformação, é transformar a sua mente, e isso não apenas no final do ano, quando você passa de ano, mas a cada dia que você vem à sala de aula, você se transforma. Você pode até não perceber, mas hoje você não é o que você era há alguns anos atrás, porque em nossa mente, nosso cérebro, existem neurônios, e uns deles é chamado de neurônios espelhos. Ou seja, esse neurônio espelho serve para aprendizagem. Por que que a criança aprende mais com o que o pai faz do que com o que ele diz? O pai diz: filho, não faça isso, e ele faz. Mas o pai dá alguns exemplos, alguns atos, e o filho aprende exatamente por conta dos neurônios espelhos. Por isso que a Bíblia diz que aquele que anda com os sábios se tornarão cada vez mais sábios, porque os neurônios espelhos lhe ajudam a isso. A sua influência, o seu jeito de ser é um aprendizado constante. Eu, por exemplo, hoje eu não sou o que eu era há um ano atrás. Me transformei completamente na minha mente, a minha mente se renovou a cada dia. Algo me chamou a atenção em mim mesmo, porque eu achava incapaz. Quando entrei na escola, percebi que isso não é verdade. Todos nós, independente da idade, temos a capacidade de todo dia se renovar, e se renova estudando, crescendo a cada momento. Você acredita nisso? Mas a pergunta é: quem sou eu? De onde eu vim? O que estou fazendo? Para onde eu estou caminhando? Eu sou Expedito Belisário. Mas a grande pergunta é: Expedito, o que a sua história vai influenciar no meu aprendizado? O que a tua história vai mudar o meu destino? Portanto, queridos, em 30 minutos, mais ou menos, eu quero passar para você um pouco da minha história, para você ver o quanto é importante estudar. De onde eu vim? Eu vim lá do centro-sul do Ceará, Jardim. Foi lá onde eu nasci, em 1900 e antigamente. Em 79, fui morar em Juazeiro do Norte, e lá foi onde deu os primeiros passos para a escola. Na época, escola particular, na época onde, quando o aluno vacilava, ele levava palmatória nas mãos. Então, queridos, estudei, mas
Em algum momento da minha infância, a infância foi brilhante, foi maravilhosa a minha infância. Logo na época não tinha celular, não tinha jogos. A nossa brincadeira era de fato corpo a corpo, era brincando na rua, era jogando areia um no outro, então a infância foi maravilhosa. No entanto, quando chegou a adolescência, aquela mudança nos neurônios, no caráter, na personalidade, me veio uma depressão profunda. Isso porque o meu pai, de saudosa memória, já descansa há uns 4 anos. Ele tinha um problema psicológico vindo da mãe dele. Ela quebrou o resguardo, no seu primeiro resguardo, e a partir daí ela ficou com problemas psicológicos. E os filhos nasceram com essa tendência. E o meu pai foi um dos que mais sofreu. Para você ter uma ideia, ele passava 15 dias preso, porque se soltasse ele se perdia no meio do mundo. E eu cresci vendo aquela situação e acabei adquirindo uma profunda sentimento de inferioridade, como também depressão. A partir da escola, os coleguinhas olhavam para mim e diziam: eita, que menino feio. Você está rindo que não é você. Na época não tinha esse negócio de bullying, não. Mas isso dali penetrava em minha alma como uma espada de 2 gumes. E alguns diziam: nunca esse menino vai ter uma mulher. Qual a mulher que vai querer um homem desse? Então juntava tudo isso com meu pai tendo crises em casa. Então me acarretou em minha mente um problema, um sentimento de inferioridade terrível. Para você ter uma ideia, era sentimento de inferioridade, depressão, acompanhado de esquecimento. Eu estava me preparando para ir para a escola, por exemplo, e esquecia para onde eu ia. Quando eu vinha lembrar, já tinha passado o horário. Isso para um adolescente. Eu estava assistindo televisão, por exemplo, quando terminava, que entrava o plim-plim, né, como dizia o Faustão, e você me perguntasse: Expedito, está assistindo o quê? Eu não sabia o que era. E aí a grande pergunta: como era que eu ia aprender algo na escola desse jeito? Por isso eu repeti vários anos, porque a professora falava uma coisa, entrava no ouvido e saia no outro. E estava realmente algo muito sério. Até os 16 anos, quando conheci a palavra de Deus, e nesse conhecimento Jesus me transformou, me curou completamente. E aqui está o resultado. Porque antes eu tinha vergonha de mim mesmo. Eu olhava para o espelho e perguntava: por que você existe? E muitas vezes eu pensei em desistir de viver. Eu trabalhava no sapateiro e uma vez, na hora do almoço, eu peguei a faca do sapateiro. A faca sapateira é tão amolada que ela corta até o vento. E eu coloquei aqui na garganta. Não tem jeito. A minha vida não tem nenhum sentido. Eu me sentia um grão de areia perdido na poeira do tempo. Por que eu existo? Mas ia doer. Então desisti. Graças a Deus por isso, hoje estou aqui com vocês. Era uma angústia infinita, mas Cristo me transformou. Antes eu tinha vergonha de mim mesmo, agora eu ministro palestra para mais de 300 pessoas, e quanto maior o número de pessoas, mais eu me sinto bem. É um milagre que Jesus fez em minha vida. Então, como Ele me transformou, resolvi voltar para a escola, porque eu tinha um sonho, um grande sonho, ser radialista. Na minha adolescência, eu visitei uma rádio, e eu fiquei impressionado com aquele pessoal trabalhando. E eu disse: quero ser radialista. Mas como ser radialista com a 4ª série do ensino fundamental? Então, uma vez que Jesus me transformou, eu agora vou estudar para então realizar o meu sonho. E comecei a fazer supletivo. E estudei bastante. E em 95 eu tive o privilégio de fazer o curso de radialista. Eu estava cursando o fundamental completo, lá no supletivo, e realizei meu sonho. Trabalhei 2 anos na rádio Araripe, no CRAC, mas aí veio aquela questão: já que eu realizei meu sonho, ser radialista, mais uma vez abandonei a escola, porque agora estava realizado. Então o que acontece?
Passou-se os anos, depois de 2 anos, agora veio em mim o sonho de ser psicólogo. Porque eu lembrei do quanto eu sofri quando eu era adolescente, e eu poderia muito bem ajudar outras pessoas com psicólogo a sair daquela situação. Preciso estudar novamente. Voltei de novo à escola. Faltavam 4 provas para concluir o fundamental, isso em Juazeiro. Mas quando veio a expressão algébrica, professor, deu um nó no meu cérebro e mais uma vez abandonei a escola. E isso passaram-se 20 anos sem estudar. Quando foi em 2013, por causa de um grande e inexplicável amor aqui em Teresina, eu resolvi vir morar aqui. Vim para Teresina por causa de uma menina chamada Elcia Bastos. Inclusive, ela já foi aluna, eu acho que não tem alguém aqui que já foi professor dela. O professor Turene foi aluno dela, Francisca Neri, ela estudava ali nas Vassouras. Em 2013, como falei para você, vim para Teresina, e essa mulher, agora lembrei lá na minha adolescência, quando alguém disse, esse rapaz jamais vai conseguir uma mulher. Quem conhece a minha esposa sabe o quanto ela é linda. Com muito respeito às demais mulheres que aqui estão, mas é a mais linda do Piauí. Não é, Francisco? Ela conhece, a Francisca me conhece. E essa mulher me deu 2 presentes, Adna Sofia e Axa Rebeca. A Adna Sofia é a cara do pai. Mas calma, na versão atualizada. Se você olhar para ela, de fato, parece comigo, mas na versão atualizada. É a cara. Quem fala que vai botar o meio de rádio, né? Então, queridos, caminhando para nosso desfecho, não final, né? Porque me disseram que eu tenho um tempo que quiser aqui, estou à vontade. Então, eu percebi o seguinte, professor Emerson, a minha família crescendo, a minha esposa professora de reforço, as minhas crianças tirando em primeiro lugar na escola em tudo, desde a menorzinha de 8 anos, eu tive o prazer de ir na escola dela pegar o boletim, e a professora orgulhosa disse, você é o pai da Axa Rebeca? Eu disse, sou. Eu disse, rapaz, parabéns pela tua filha. Lá no painel estava ela, primeiro lugar, lá na escola. A minha outra filha também, os meus enteados, já tenho um, que inclusive ele é autista, já está na faculdade. E eu pensando, a minha família crescendo, inclusive o professor Caio conhece o meu enteado Leonan. E aí eu fiquei pensando, a minha família crescendo no estudo, no conhecimento, e eu ficando para trás. O velho ficando para trás, eu vou estudar. De repente me deu vontade de estudar. Então, quando eu procurei a Santa Maria das Vassouras, né? Tinha vários colégios para mim, mas eu não sei, providência de Deus, foi exatamente na Santa Maria das Vassouras. E chegando lá encontrei de cara 2 figuras especiais para a minha vida. Professor Emerson e essa jovem aqui está. Queridos, quando eu cheguei lá, o professor Emerson disse logo assim, pega o nome dele, o CPF e o endereço. Se ele não vir, nós vamos buscar amanhã na casa dele. Eu digo, opa, é aqui que eu vou ficar. Porque aqui o pessoal me quer o meu bem. E fiquei. Queridos, a escola é realmente maravilhosa. A boa recepção da direção a partir do porteiro. Cheguei no porteiro e só tem um cafezinho para você bem gostoso lá dentro. Rapaz, aqui eu estou em casa. E era toda noite, olha, a merenda hoje vai ser assim, assim. Então, todos tratando muito bem. As meninas da merenda também, excelente. Então eu fiquei. Ontem nós tratamos um assunto muito importante aqui em relação à família. E de fato, queridos, nós somos uma família. Isso quer dizer que nós somos ligados pela emoção. O que faz você ficar em algo é a emoção. E isso que me fez ficar na escola.
Então você diz assim, nós ficamos. Nós ficamos, exatamente, nós todos ficamos, né? E passou-se os dias estudando e me familiarizando com todo mundo. Alguns professores que deixaram marcas maravilhosas em meu coração, como a Francisca Neri, né? Pessoa especial demais. E os demais, eu digo Francisca Neri porque ela não se encontra aqui, mas todos vocês de fato são muito importantes para nós. Passou-se o tempo, queridos, e chegamos aqui em São José, né? Chegando aqui encontrei outra família linda. A minha sala é especial demais. E o que me motiva a estar aqui exatamente, cada um de vocês está aqui com vocês. Mas, queridos, a grande pergunta é: por que estudar? Por que você está aqui? Porque você decidiu estudar. E isso é o que faz toda a diferença. Por que eu decidi estudar? A princípio, porque queria ser radialista. Depois, porque queria ser psicólogo. Mas a matemática me jogou fora, bem longe. E resolvi voltar. Por quê? Porque minha família crescendo na educação e eu ficando para trás, eu seria uma vergonha para minhas filhas. Elas lá em cima, teu pai é o quê? Meu pai, ele é um ensino fundamental, é analfabeto. Não. Então, queridos, o que nos incentiva a estudar é algo. Tem algo que te incentiva a estudar. E agora entra a questão da dopamina. A dopamina é o neurotransmissor do prazer e da recompensa. Sem a dopamina, você não tinha vontade de comer, não tinha vontade de nada, de possuir, não tinha vontade de comprar um carro, uma moto, nada. Porque é a dopamina que te dá aquele impulso para você ir. Então, estudar tem que ter um porquê. É o que te impulsiona a estar aqui. O que é que te faz deixar tudo em casa com o maior sacrifício do mundo e estar aqui na sala de aula? O que é? Então, você pensa, eu quero um bom emprego, eu quero um futuro promissor, eu quero algo melhor para mim. Então, isso te impulsiona a ir, a estar aqui, a enfrentar grandes desafios, estudar para algo melhor. Mas, e o que me faz desistir? Eis também outra grande questão. Ainda falando sobre a dopamina, queridos, para a gente entender, bem interessante, como é que se processa dentro da nossa cabeça os estudos. E por que esse assunto, Belisário? Porque, como eu falei para a professora aqui, para o professor Emerson, quando eu estava com dificuldade na matemática, eu resolvi, como meu maior sonho, eu sou apaixonado pela psicologia, e antes que eu chegasse na faculdade, eu já estava estudando. Aliás, já estou estudando. Eu não vou esperar chegar lá, né? Já estou estudando. E um dia eu coloquei lá na pesquisa, eu quero aprender a aprender. E me trouxe, o Gemini me trouxe uma pancada de artigos especiais, como aprender. E eu achei incrível. Eu estudei direitinho, segui os passos. E olha, para você ter uma ideia, como eu falei para vocês, o que me tirou da escola foi o quê? Matemática. Entendeu, professor? Matemática. Não dorme não, tu dormir, matemática. Entrou a letra, X é igual a Y, me tirou da escola. Mas com essa técnica que eu descobri na psicologia, exatamente na matemática, melhorei 100%. É porque o Túlio não está aqui, mas ele ia comprovar isso. Nas 4 últimas provas, todos foram 10. A minha colega aqui de lá sabe, né? Até auxiliei a minha sala lá também nessa questão de como aprender. Então, por que isso? Porque, primeiramente, existe o impulso que me leva a estudar. Porém, a dopamina é o seguinte, ela funciona como, suponhamos uma metáfora aqui, para você entender melhor, como se fosse a marcha de um carro. Para você sair no carro, precisa da primeira marcha, mas logo em seguida ela pede a segunda. Ele não sai com a segunda, só sai com a primeira, e logo em seguida entra uma segunda. Isso é dopamina pura. É assim que funciona dentro da tua cabeça. Então o que acontece? Você sente o desejo de ir,
e você vai, mas logo em seguida a dopamina cai, porque ela deseja constantemente ser renovada, aquele momento de intenso prazer. É por isso que uma pessoa que é viciada em droga, por exemplo, ele dá um trago aqui, a dopamina vai lá em cima, mas em 10, 15 minutos ela cai drasticamente. E aí o cérebro precisa de mais uma dose de droga para manter a dopamina sempre lá em cima. E de tanto ele alimentar o seu cérebro com droga, o próprio cérebro constrói neurônios suficientes para suportar aquela droga. É quando você passa a ser dependente químico. E agora você não consegue mais viver sem a droga, porque o cérebro criou neurônios, trilhas que dão acesso àquela química. Isso funciona para tudo, inclusive para estudar. Além da dopamina, nós temos em nossa cabeça a amígdala. O que é a amígdala, Belisane? A amígdala, ela é a protetora do teu cérebro. Nós sabemos que o cérebro, ele detesta gastar energia. Então, quando eu olho lá para o futuro, 6 anos estudando, a minha amígdala vai dizer, não, é muita energia que tu vai gastar até lá. Então, a dopamina obedecendo a amígdala leva para o teu organismo cortisol e adrenalina. O teu córtex pré-frontal, que é o que te dá direção, também saturado com tanto estresse, de repente, como a professora falou aqui, dá o branco em tudo que você faz. O que fazer diante dessa situação? O que fazer? Pega o teu sucesso lá 6 anos e divide em micro sucesso, ou seja, um dia de cada vez, passo a passo. Você não consegue subir uma escada já começando do 10º degrau, é passo a passo, e de passo em passo nós chegaremos lá no topo, com toda certeza. Olha aí o pessoal da quinta etapa, né? Estão se formando, né? Agora em agosto. Foram lutas, caminhos, dificuldades, mas chegaram. E nós também temos essa capacidade de chegar, porque o nosso cérebro, nosso cérebro, ele tem a neoplasticidade. O que é isso? Nosso cérebro, atenção aqui, ó. Nosso cérebro não é uma pedra. Alguém pode pensar, eu não tenho capacidade de aprender, eu não tenho capacidade de ser isso ou aquilo. Você está se auto-enganando. Por que você pensa isso? Olha como é interessante isso. Por que às vezes eu penso, eu não consigo? Isso não entra na minha cabeça. Sabe o que é? Suponhamos que o professor, esse rapazinho ali, ó, Cardoso, traz uma pilha de material para mim estudar, porque amanhã vai ter prova. Na hora que eu apresento para o meu cérebro aquela pilha de material para estudar, a amígdala já desperta. Não, vai gastar energia. Não adianta. Então o que acontece? Você está aqui estudando, eu não consigo, é muita coisa, não vai entrar. Aí você olha para o celular, olha para os estudos. Celular, não, depois eu estudo. Deixa eu ver um pouco, só 5 minutinhos aqui de TikTok. Aí passa um vídeo, passa um outro. Quando você menos espera, passou 2 horas. Aí por que isso? Como é que se processa dentro da tua cabeça, querido aluno? Sabe como é? É assim. A dopamina, que como nós sabemos, ela gosta de impulsos rápidos. Vai lá em cima e desce, vai. Lá nos Estados Unidos tem uma equipe de cientistas demais mesmo, que conhece o funcionamento do nosso cérebro. Então eles criaram o TikTok, o Instagram e outras redes sociais exatamente para viciar teu cérebro. Eles sabem que a tua dopamina a cada minuto ela sobe e desce.
Para isso, criar os videozinhos de 1 minuto. Porque você assiste 1 minuto de vídeo e a dopamina vai lá em cima e de repente cai, o próximo vídeo vai ser melhor e assim vai passando sucessivamente. Por isso que é melhor você assistir videozinhos do que você estudar a matéria do Cardoso. Porque a dopamina vai sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Isso chama-se, queridos, dopamina barata, ou seja, não te leva a nada. Deixa eu te contar aqui uma experiência bem rapidinha, estou já concluindo aqui, viu, professor? Olha, eu tenho alguns sobrinhos, claro, filho da minha irmã. Dos tais, são 4 sobrinhos. Um se destacou tanto na altura, que ele é bem um gigantão, como também na questão dos objetivos da vida dele. Desde adolescente, talvez ele puxou o tio, sentiu um desejo grande de ser radialista. Só que sem estudar também, mas ele lutou pelos seus objetivos. Para você ter uma ideia, hoje, apesar de não ter feito o curso de radialista, mas ele é diretor de programação de uma rádio convencional em Juazeiro. O que significa convencional? Porque tem a rádio que é as rádios piratas ou comunitárias, né? E tem a rádio convencional, que é essa rádio grande liberada pelo governo. Então, para você ter uma ideia do sucesso de quem quer realmente chegar lá. Ele sonhou, ele desejou e hoje é diretor de programação da rádio Iracema de Juazeiro do Norte. Outro sonho dele, ser um agente fúnebre. Que sonho, hein? Pois é. Ele sonhou demais. O sonho dele era pegar um corpo e abrir aquele corpo, tirar as coisas de dentro, colocar jornal e preparar e botar para ser sepultado. E ele desejou ardentemente. Hoje ele também trabalha em uma funerária. Meu sobrinho, com apenas 20 anos, fatura cerca de 4 a 5 mil reais por mês. Aí eu perguntei para ele: quanto ao celular, quais são os jogos que você é mais viciado no celular? Sabe o que ele respondeu? Nenhum. O único vício que ele tem no celular é para ouvir música. E música de qualidade, música agradável aos ouvidos. Mas, queridos, por que eu contei a história do meu sobrinho? Porque o que está atrapalhando a pedra de tropeço para a nossa sociedade chama-se rede social. Portanto, queridos, o que eu quero falar com isso para vocês é que existe em nossa cabeça, decore aí, 3 principais coisas. Dopamina, que é a que te leva a tudo, que dá vontade de você trabalhar, de você amar e etc e tal. Tem a amígdala, que é aquela que está ali, ó, qualquer coisinha, qualquer olhar feio, ó, o professor olhou feio para o aluno, a amígdala já despertou, opa, uma ameaça foi detectada. Quando ela detecta essa ameaça, automaticamente ela manda informações para o teu organismo, e o teu organismo produz o quê? Cortisol, que é o hormônio do estresse. E o teu córtex pré-frontal, que é o que te faz aprender, ele fica inibido, ele cai. Eis a questão de muitas vezes a gente não aprender. Porque é que na hora da prova, professora, vem o branco. Você aprendeu, está armazenado lá, mas acontece que você fica nervoso, a amígdala já recebe isso como ameaça, e o teu córtex pré-frontal, que iria tirar as informações lá do hipocampo, ele está intimidado, e aí o hipocampo é bloqueado, e você não consegue tirar o arquivo lá onde ele está armazenado. Queridos, nós nascemos para ser felizes, nós nascemos para crescer, não é para estar atrofiado. Você existe, não é para estar preso ao celular. Eu fico preocupado com a nossa sociedade. O que será da nossa sociedade daqui a 10 anos? Todo mundo preso. Eu vi uma entrevista na internet, um rapaz perguntando qual é a primeira consoante do nosso alfabeto. Aí ela: eita, você não pegou. Eita, eu não sei. Qual é a metade de meia dúzia? Eita, rapaz, agora, ou seja,
O ano passado, me parece, né, a Organização Mundial de Saúde disse o seguinte, que a cabeça de alguns jovens estão apodrecendo. É isso o que a dopamina barata faz, apodrecer. Então, jovens, pense no teu futuro, pense na sua família. E mais uma vez eu volto aqui a falar do nosso Criador. Diz a Bíblia que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e colocou dentro do homem a eternidade. Então nós temos uma capacidade incrível aqui dentro da nossa cabeça. E o maligno, sabendo disso, quer roubar de você essa capacidade incrível que você tem de crescer e ser um extraordinário homem e uma mulher no futuro. Mas tudo começa aqui e agora. Então esse é o meu recado para vocês e eu espero que tenham entendido. Muito obrigado pela atenção máxima que vocês deram e eu espero brevemente se encontrar com vocês novamente para tratar desse assunto, professora. Olha aí, deu um branco.